momento, assim, ou um dos momentos mais marcantes no desenvolvimento desse livro, Ana? Bem, toda a pesquisa iniciada nos jornais do século XIX foi sempre uma surpresa, e uma surpresa muito boa. Eu passei a conhecer a história de Blumenau mais a fundo e compreender também o nosso presente. Olha, eu não sei te dizer qual foi o momento maior, mas assim, uma das coisas que me deu muita satisfação foi o apoio dos patrocinadores. Então as pessoas nem questionaram participar, nem questionaram apoiar financeiramente, seja com recursos financeiros diretos, seja com o patrocínio via Lei Rouanet. E esse livro, Ana, ele mostra bastante diferenças, né, ao longo dos anos. E tu até chegou a dividir em 4 estágios. Sim. A pesquisa, é isso? Sim, eu dividi em 4 períodos por conta dos mapas. Que o pedido inicial do Cindy Lojas é que fosse dividido, que fosse feito mapas da disposição das casas de comércio ao longo da Rua 15. Então, eu fiz 4 períodos, que foi a forma mais fácil de selecionar esse material, né? Então, nós temos 4 mapas de 1850 a 1900, de 1900 a 1930, de 1930 a 60 e de 60 a 2000. Então, encontra-se esses 4 mapas e tem uma tabela de apoio para ver o nome da casa de comércio, qual era o seu proprietário e a fonte de referência, de onde que eu tirei essa informação. E no desenvolvimento desse livro, você deve ter também conhecido várias pessoas, né, Ana? Novas. Sim, com certeza. E também, assim, a equipe que trabalha comigo há muito tempo já, que é o professor Renato Valderramas, da FURB, a tradutora Selma Hudsen, a professora Sueli, que foi minha professora, enfim, a Miriam Puzansky de Oliveira, que foi uma colega de trabalho que me ajudou muito, 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 muito com o mapa do século XIX, que ela conhece bastante. Foi isso. E essa diferença das lojas e a chegada dos shoppings foi bem marcante também? É a corrida do tempo, né? É o desfile do tempo. Sim, primeiro começou com as lojas de departamentos, aonde aquelas casas de comércio antigas, aonde o consumidor tinha um contato direto com o vendedor, isso deixou de existir em função das lojas de departamentos, que aí era um contato maior das pessoas com os produtos a serem comprados e menor com o vendedor, era uma relação mais impessoal. Quanto tempo foi a duração de todo o processo? De todo o projeto, 4 anos. Foram 2 anos, que seria o regulamentar, e depois mais 2 anos, por conta da pandemia, que daí atrasou tudo. E foi uma sugestão de quem? O pedido foi do Cindy Lojas, através do seu Arno Birger e do senhor Emílio Schramm. Cindy Lojas, entidade que representa o setor há 61 anos, resolveu, em mais uma iniciativa, resgatar memórias da 15 de novembro com o objetivo de não deixar esse legado se perder com o tempo. E a missão de realizar esse resgate histórico, mapeando todas as casas comerciais da Rua 15 ao longo do tempo, foi de Ana Maria Ludwig Moraes e sua equipe. O resultado é uma obra que exalta não só as construções, mas também a história dos proprietários dos estabelecimentos. Lembramos, por exemplo, da Casa Willy Siebert, que marcou a história das nossas gerações como uma loja que tinha de tudo. Ou então a Casa Maier, o famoso bordado que ainda reveste a nossa história. História tão presente, mas ao mesmo tempo distante para as novas gerações. É uma satisfação imensa, num dia chuvoso como hoje, contar com a presença de tantas pessoas queridas, autoridades, colegas de trabalho, descendentes de proprietários, os meus incentivadores.
enfim, tanta coisa para agradecer que eu tenho até receio de deixar alguém de fora. Eu sempre digo, a gente nunca trabalha sozinho, eu não sei trabalhar sozinho. E eu tenho uma equipe que me acompanha já há algum tempo, que eu faço questão de nomear, porque sem eles eu com certeza não teria feito este trabalho. Em primeiro lugar, a professora Sueli Petri, que foi a minha professora no curso de História, a quem eu considero minha eterna mestra, porque eu continuo trabalhando e eu sempre trocando ideias com ela. O Renato Valderramas, que é o designer, professor da FURB, que faz sempre a diagramação dos meus trabalhos e a identidade visual, com quem eu tenho muita afinidade. Uma nova aquisição para a equipe de trabalho, que é a Miriam de Oliveira, que foi minha colega na Caixa Econômica enquanto eu trabalhava. Também uma pessoa que eu respeito muito. Demais, a Selma Hutzen, que é tradutora do alemão. Daí, assim, tenho imensa confiança, conversamos muito, trocamos ideias e esse pessoal está sempre disponível. Então, não tenho como dizer que eu trabalho sozinho, esse trabalho é meu. Não, não é um trabalho só meu. É um trabalho de cada um deles. O Instituto Histórico do Blumenau, que me apoia há muito tempo já, de Marco Schroeder, Mauro Berigatti, vice, e uma referência especial ao Cindy Lojas, ao seu Eduardo Birger, que foi quem me contatou e me pediu um mapeamento das casas de comércio para a gente não esquecer. O seu Emílio Chiram, também é pessoa extremamente acessível, que apoia incondicionalmente, está tudo certo, sempre excelente, muito bom lidar com ele. A Ruth, nossa, né, Ruth? Enfim, pessoal, muito obrigada. Esse trabalho começou então com a provocação do seu Birger, e eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com tanta... Como é que eu vou fazer um século e meio, né, de história? Aí comecei a busca pelas propagandas. Bom, vamos ver as propagandas então. Então a gente tinha, a partir dos primeiros jornais de Blumenau, propagandas que foram também evoluindo. No início era um recadinho, aí depois era os produtos começaram a oferecer, e aí a coisa foi se aperfeiçoando. Os jornais são fantásticos. E depois, assim, aí com material de apoio, Blumenau em Cadernos, que eu usei, quem for olhar o livro vai ver que muita coisa veio do Blumenau em Cadernos, que é uma obra, que é uma revista que precisa ser apoiada pela comunidade, porque a nossa história está toda ali. A história mais recente, a história do passado. E quem esteve comigo nesses primeiros momentos, assim, foi a dona Selma, traduzindo as propagandas, traduzindo os jornais. Eu preciso fazer também, e depois em busca de imagens, eu preciso fazer também uma referência à família Zibert, que me cedeu, me deu acesso ao acervo de fotos do seu filho Zibert. E ali eu pude selecionar fotos emblemáticas, maravilhosas, inéditas, e que retratam, eu vejo a cidade então pelo olhar do seu Billy, né? Esse material foi cedido através do Sábio, que também é uma pessoa com quem eu conto bastante, sempre apoia e sempre está disposto a trocar uma ideia. Então, meu agradecimento especial a eles, a cessão desse material, que é inédito, e que eu tenho a alegria de compartilhar com vocês. Então, começou o trabalho a partir dessas propagandas. Aí eu separei em 4 épocas diferenciadas por conta dos contextos e por conta do que mudou. Então, os primeiros 50 anos de Blumenau, depois os primeiros 30, dos 30 aos 60 e dos 60 ao 2000.
Então, os primeiros 50 anos, a gente sabe que eram aquelas casas de comércio que vendiam de tudo, e a casa de comércio tinha o nome do seu proprietário. No início do século XX, a gente já começa a ter uma especialização dessas casas, já se segmentaram, né, por tipo de produtos diferenciados. Né. Me chamou também muita atenção foram os produtos vendidos. Se forem ver, por exemplo, a Casa Close, ela tinha assim, ela vendia de tudo, ela vendia desde parafuso até carne seca de Montevidéu. E aí a gente tinha também algumas casas que vendiam produtos sofisticados. Por exemplo, século XIX, imagina em Blumenau, a gente tinha assim uma casa de comércio que vendia caviar dos Urais, chocolate suíço, né? Então, assim, coisas que a gente não imagina. Cristais, porcelanas, né? Jarras para licor, jarras, taças, talheres. Então, aí já nos dá uma ideia, assim, de uma população ou de necessidades diferenciadas. Eu acho isso muito importante, eu destaquei bastante. Depois, outra coisa também que eu gostei de trabalhar foram, por exemplo, as confeitarias, porque eu particularmente adoro uma cafeteria. Então, os cardápios eu coloquei na medida do possível também o que se servia naquela época. Depois, outra coisa interessante, as lojas vendiam sedas, linho, lã hoje é uma coisa assim meio, né, lã, mas naquela época usava. O que isso pode nos indicar? Que naquela época o clima era um pouco diferenciado. Então, assim, tem todas essas coisas no livro e que eu procurei, então, destacar e tornar uma leitura saborosa, uma leitura prazerosa. Então, é isso que eu produzi e que eu sempre faço os meus trabalhos pensando no meu leitor. Algumas pessoas já me conhecem, eu pesquiso Fritz Miller há 12 anos e é o meu foco de pesquisa. Outro dia alguém disse que eu falo do Fritz Miller como se fosse da minha família, de fato, né? E fazer um trabalho sobre Blumenau foi um desafio, porque eu até então não tinha tido coragem de mexer nesse material. Porque existem muitas pessoas que conhecem muito a história, que pesquisam há muito tempo. Então eu saí do Fritz Miller para a história de Blumenau foi o risco, e que eu espero não tenha falhado em algum momento. E se falhei, uma das coisas que eu acho que ficaram de fora, algumas casas de comércio ficaram de fora, infelizmente, porque eu tive que fazer um recorte no tempo. Eu não conseguiria colocar, os senhores vão ver, na medida que foi olhando os mapas, como a Rua 15 foi sendo ocupada. E muitas casas de comércio ocuparam aquele endereço por pouco tempo. Então eu precisei fazer um recorte. Espero que a gente tenha mais uma edição do livro, que aí a gente pode acrescentar algumas coisas, né, novas, ou quem sabe retirar algumas outras. Enfim, é isso. Eu agradeço demais a presença de todos e gostaria que tivessem tanto prazer na leitura quanto eu tive na confecção do livro, na pesquisa e na escrita. Muito obrigada a todos. Bom, agora nós vamos chamar à frente o grande idealizador do projeto, presidente do Sim de Lojas Blumenau, senhor Emílio Roscar Schramm. Excelentíssimo senador Ami, deputada federal Ângela,
prefeito municipal Mário e todos os presentes. O Cine Loja não vive, não existe apenas para defender os interesses do comércio. Eu acho que é uma obrigação nossa como comerciantes, como população, e reverenciar os que nos antecederam. E alguns anos atrás, o Arminho começou a defender a ideia de resgatar a história da Rua 15, que afinal de contas é o cartão de visita do Blumenau. Então, o que nós fizemos na época foi incentivar a Ana, desafiamos a Ana para que ela aceitasse esse desafio, e o resultado está aí. O livro é maravilhoso, a gente conhece toda a história da Rua 15 nesse tempo todo, coisa que a gente conhecia só algumas relâmpagos ou alguma coisa assim, e agora não. Lendo esse livro, a gente parece que participa da história. Então, digo para vocês, vale a pena ler esse livro. Parabéns. Quero saudar a Ana, nossa autora, que nos brinda hoje com esse momento especial de resgate da nossa história, eu diria, do nosso crescimento, e de uma rua que com certeza foi extremamente importante, ainda é, mas no crescimento da cidade marcou o desenvolvimento econômico e marcou a história, desde a Wurststraße, né? A estrada da linguiça, se assim fosse traduzido, a Rua da Linguiça, até hoje a nossa Rua 15 de Novembro, uma história importante e que vale a pena que nós temos a oportunidade de contemplar nesse livro que hoje nós temos a oportunidade de receber. Quero aqui destacar, Emílio, parabenizar você e eu diria o Cine Lojas pela iniciativa de nós podermos ser presenteados enquanto cidade com esse resgate. Resgate esse que nos dá a oportunidade de conhecer ainda mais daquilo que foi, como eu já disse aqui, importante o desenvolvimento do comércio da cidade de Blumenau, que é tão forte, do comércio que marcou história e que foi referência para o Vale e para toda a região. Eu lembro lá em Itaió, com meus 12, 10 anos, assistindo a propaganda da TV Coligadas, né? E vendo o comércio de Blumenau desfilando nos comerciais e sonhando de poder entrar em algumas dessas lojas. Tenho certeza que isso se construiu ao longo da história por muitos e muitas gerações. Essa oportunidade ainda hoje se vive isso, mas no passado foi muito mais forte pela questão do desenvolvimento e do crescimento que Blumenau impulsionou ao todo o Vale, a toda Santa Catarina. E eu estava aqui pensando no título do livro, né? Ele fala do desfile. E, Sueli, se nós olharmos, talvez algo que o blumenauense é apaixonado e não pode ver é o desfile, né? Se nós queremos ver o povo de Blumenau na 15 de novembro, é só falar que tem um desfile. Seja ele de aniversário da cidade, seja ele de Páscoa, ou seja ele de Natal, como já temos tentado fazer, da Outubro, 7 de setembro, ou seja, estantes, ou seja, a 15, mas em especial os desfiles é algo que atrai a população e também o turista para a nossa cidade. Eu acho que o título tem tudo a ver com essa realidade da valorização e do reconhecimento pela população de Blumenau da Rua 15 como espaço, sim, de conhecimento, de acompanhamento da nossa cidade. Eu tenho um projeto apresentado ao governo do estado, né, no qual esse projeto contempla a revitalização da nossa, ou melhor, fortalecimento térreo da nossa margem esquerda, que é um projeto aí ousado de 25 milhões de reais, a revitalização do nosso porto e também a revitalização da Rua 15 e transversais, como o Arno também fez. Espero que esse projeto seja aprovado. Esse projeto aprovado, teremos aí novos desafios aí para a nossa Rua 15 e tenho certeza que o seu livro vai ajudar ainda mais para a gente não esquecer de detalhes importantes para o futuro da cidade de Blumenau. Mas gostaria de dar uma peça especial no Arminho. A minha vida em Blumenau e a minha ligação com a Rua 15 de Novembro tem tudo a ver com a Casa Bíblica. Eu morava em Dayal, estudava em Blumenau
durante 8 anos, eu fiz um ginásio em segundo grau aqui. E claro que no período da juventude nós queríamos um sapato novo, uma roupa nova. Nós íamos à Casa Virgem, comprávamos e dizíamos que no final do mês a mãe passaria ali para acertar. A mãe vinha todo final do mês a Blumenau para receber salário. Ela era diretora de escola em Indaial. E era a visita oficial Blumenau. Quando ela recebia o salário, ela recebia aqui. E aí passava para pagar as nossas contas. Então era um elo de ligação e de confiança muito forte. Mas além da Casa Birger, a joalheria Pai, né, a confeitaria Tenges, que tinha a melhor torta de chocolate que eu já conheci. E foi a única confeitaria, quando namorada, noiva do Espelhão, eu compareci. Então, nós tínhamos uma ligação muito forte. Belizível, né? A mãe comprava muito na Belizível. Então, a nossa ligação é afetiva nesse aspecto, mas também tem outro aspecto que é muito positivo. Saíamos do colégio e a prática era desfilar na Rua 15 para dar aquela olhadinha nos meninos que também desfilavam. Então era todos os sábados, nós só tínhamos 2 aulas sábado de manhã e até o horário do ônibus, claro que a gente desfilava na Rua 15. Então é uma ligação muito forte, muito afetiva. A memória é sem dúvida importante para que nós possamos continuar gostando dessa cidade. Eu devo aqui parte da minha formação, parte da minha convivência, e tenho certeza que esse livro vai resgatar essa nossa história e vai fazer com que ela não morra. Emília Chirano, com aquela delicadeza de quebra-tigela, como se conhece o povo de Gaspar, terra da minha sogra, disse: você tem 1 minuto. Vou extrapolar um pouquinho. Eu quero saudar a todos nesta iniciativa maravilhosa. O Arlindo Birger tem uma briga comigo que data de 1961. Nós disputamos uma partida inesquecível de tênis. Ele é 1 ano mais velho do que eu, era maior do que eu na época, tinha até mais cabelo do que eu. E disputamos uma partida inesquecível. Ele até mandou uma placa comemorativa dos primeiros 50 anos da partida de tênis do Tabajara. E ele tinha toda a torcida feminina para desgosto meu, mas ele não levou o melhor. Mas isso apenas selou a nossa amizade. Eu quero, na pessoa dele, saudar uma coisa feita para todos vocês, e dizer 2 coisas. Pedindo desculpa porque eu vou falar uma coisa pessoal. Essa cena de guerra lá da Ucrânia e a tragédia dos refugiados me tem sensibilizado muito. Por quê? Porque o meu lado materno é italiano. Os meus avós moravam no norte da Itália e no confronto do Império Austro-Húngaro, na Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que fugir. Fugiram para a Suíça. Passaram um morrinho chamado Alpes. Saíram de carroça e chegaram à primeira cidade do abecedário suíço, a Adorf, de bicicleta, com a minha mãe no ventre da mãe dela. E procuro imaginar o que é ser um refugiado. E a minha mãe fez o curso de contador, foi fazer uma inspeção em Florianópolis, e aí o libanês disse que me deu uma menina acontecer e não deixou mais ela sair de lá. E ela nunca deixou, praticamente todos os meses, dizer para os filhos, isso na década de 50, começo dos 60, vou fazer compras na Rua 15 de Blumenau. Então isso passou a ser uma referência, como
um endereço, me permita a expressão antiga, uma veleidade, um capricho de uma mulher de bom gosto, bonita, e que tinha as suas escolhas de vida. A Rua 15 povoa o meu pensamento desde a mais tenra idade. Eu acho que essa iniciativa que você teve de fazer a primeira edição do livro, que você mesmo já se comprometeu a atualizá-lo. Sempre que houver uma informação nova, o livro será atualizado. Como todo bom livro. Afinal, a citação ao Fritz Miller, no livro do Darwin, só aconteceu na 6ª edição do Brasil. Porque é um livro histórico. Então, eu quero dar meus parabéns. Isso é coroar a civilização do Blumenau e do Vale do Itajaí. Porque o comércio, em resumo, é a arte da sedução, no sentido amplo da palavra. E fazer voltar, como a minha mãe voltava aqui. Por quê? Porque foi bem tratado e comprou coisa boa, como aqui já foi descrito. Não existe civilização que não se perenize pelo comércio, que é a troca, é a relação pessoal. Nada contra o e-commerce, mas a qualidade, a procedência, o olho no olho, o carinho, merecem ser perenizados. Por isso fizemos questão de vir aqui, viu? Já que na segunda-feira passada eu só pude olhar o livro na mão da promotora. Você só entregou o livro para a promotora de justiça. Patos, eu não poderia concorrer com ela. Mas quero só fazer 2 observações. O Arlindo, o teu prefeito da época, sabe, e nós ajudamos a enterrar os fios, os cabos. Lembra? E eu devo isso ao blumenauense, ao Arno Garbi, porque nós, no dinheiro curto do Estado, prefeito, pagamos a conta tanto do projeto final de engenharia da 470, que hoje estamos fiscalizando, quanto o cabeamento subterrâneo da Rua 15 com dividendos do Badesco, que o Arno Garbi dirigiu. Então ficou em Blumenau o dinheirinho da nossa contribuição. E finalmente quero dizer ao Emílio e ao prefeito, eu perguntei para ele, você já tem um projeto de revitalização com eventual cobertura ou de todo ou de parte da Rua 15? Vocês têm. Pensem nessa revitalização. Eu não faria a cobertura toda, mas intermitentemente eu acho que é uma boa ideia dos arquitetos explorarem. E quem sabe, todos juntos podemos celebrar este marco. 3, não todos, mas 3 para os arquitetos pensarem. Porque toda conversa boa termina marcando novos encontros. Muito obrigado.